Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo na psique humana para entender a relação fascinante entre a consciência, esse mundo imenso do inconsciente e o processo que o psicólogo Carl Jung batizou de individuação. Bora decifrar essas ideias juntos? Bom, vamos começar com uma provocação. Uma pergunta para a gente pensar. Será que somos realmente quem pensamos ser? Essa identidade que a gente mostra para o mundo, será que ela é a história toda? É muito natural a gente achar que a nossa consciência, o nosso eu, representa o todo da nossa identidade psicológica. Mas a psicologia analítica chega e nos desafia. Ela diz o seguinte: se existem processos inconscientes rolando, eles também têm que fazer parte da totalidade de quem a gente é. A nossa consciência, na verdade, é só a pontinha do iceberg. Então, vamos começar por aí. Por que essa visão da mente focada só na consciência é, no fundo, incompleta? Pensa no ego como o centro do nosso campo de consciência. É aquela parte que nos permite dizer eu penso, eu sinto. Mas o ponto principal aqui é que a psique inteira precisa incluir também aquele território gigantesco e imprevisível do inconsciente. Ou seja, o ego não é o dono do castelo todo. E o ponto crucial é este, e a lógica é bem direta. Olha só. Se a gente admite que existem pensamentos, impulsos e memórias fora da nossa consciência, eles têm que fazer parte de quem somos. Ignorar isso seria como um amigo que percebe algo no nosso comportamento que a gente mesmo não consegue enxergar. Certo. Então, se a consciência não é tudo, o que é essa outra metade misteriosa? Vamos agora explorar a natureza e o poder do inconsciente. O que, afinal de contas, se esconde nesse mundo oculto? E o que é fascinante aqui é a mudança de perspectiva. Teorias anteriores, como a de Freud, viam o inconsciente como uma espécie de porão, sabe? Um depósito para tudo que a consciência reprimia. Mas a grande virada de Jung é dizer não, o inconsciente tem vida própria, uma autonomia que não depende da consciência. Ele não é um subproduto, é uma realidade psíquica que existe por si só. E essa citação resume tudo de um jeito brilhante. É só parar para pensar, ninguém decide sentir uma emoção. Elas simplesmente acontecem. Acontecem com a gente. Elas invadem e bagunçam a ordem racional da nossa consciência. É exatamente aí que a autonomia do inconsciente se torna inegável. E quanto mais intensa a emoção, uma fúria que sobe do nada, uma paixão avassaladora, mais a consciência é empurrada para o lado. É nesses momentos que um lado nosso totalmente desconhecido pode vir à tona. É o inconsciente assumindo o controle. Para ilustrar isso, Jung usa uma metáfora poderosíssima, o deus romano Janus, aquele com duas faces. Uma face está virada para trás, para o nosso passado primordial, para o mundo ancestral do instinto. A outra, para frente, antecipando os potenciais do nosso futuro. O inconsciente, então, contém tanto a nossa história quanto o nosso destino. Ok, então o inconsciente é um mundo autônomo, com passado e futuro. A pergunta natural é, quem mora lá? Vamos agora conhecer os habitantes desse território interior, as figuras arquetípicas que vivem dentro de nós. A primeira figura que a gente encontra, e a mais próxima de nós, é a sombra. Pense nela assim, como a personificação de tudo aquilo que a gente não admite sobre nós mesmos. Sabe, aqueles traços de caráter que a gente considera inferiores ou aquelas tendências que simplesmente não batem com a imagem que a gente quer passar. É tipo o nosso lado B, o nosso eu que fica escondido. Depois, a gente encontra a ânima. Segundo a psicologia analítica, no inconsciente masculino existe uma personalidade feminina oculta. E essa figura interna não é algo abstrato. Ela influencia profundamente o humor, os relacionamentos, a criatividade e muitas vezes se manifesta nos sonhos. E a sombra e a ânima são só o começo da jornada. O inconsciente é povoado por outras figuras arquetípicas poderosas. O herói, o velho sábio e, claro, o ânimos, que é a contraparte masculina na psique feminina. Todos juntos, eles formam um verdadeiro panteão de personagens internos. Mas a grande questão é, de onde vêm essas figuras todas? Elas não são inventadas pela nossa história de vida pessoal. Elas emergem de algo muito mais profundo, o que Jung chamou de inconsciente coletivo, a herança psíquica que todos nós, como seres humanos, compartilhamos. É por isso que elas parecem tão antigas, estranhas e carregam o eco dos nossos ancestrais. E tudo isso nos leva ao grande desafio. Se a nossa psique tem essas duas grandes forças, a consciência e o inconsciente, vivendo lado a lado, como elas podem se tornar uma só? Como é que se forja a totalidade a partir dessa divisão?
Existem dois caminhos extremos que, no fim, não funcionam. De um lado, a mentalidade ocidental, que tenta reprimir e dominar o inconsciente. Uma batalha que geralmente acaba em neurose. Do outro, certas abordagens orientais, onde o objetivo é o inconsciente absorver completamente o eu, o que pode levar à perda da individualidade. Claramente, nenhuma das duas é a solução ideal. A terceira via, a solução proposta por Jung, é a individuação. É o processo de se tornar um verdadeiro indivíduo psicológico, uma unidade que não pode ser dividida, um todo. A meta não é uma parte dominar a outra, mas sim forjar uma nova unidade a partir da união das duas. Mas como esse processo acontece na prática? Bom, ele exige um confronto honesto. A consciência precisa defender sua razão, sua lógica, enquanto o inconsciente precisa ter espaço para expressar sua natureza, por mais caótica que pareça. É um combate sim, mas um combate que se transforma em colaboração. E essa citação descreve perfeitamente o clímax do processo. A tensão entre a consciência e o inconsciente vira o martelo e a bigorna. E o que é forjado nesse fogo? O ferro que padece entre ambos é forjado num todo indestrutível, isto é, num indivíduo. Então, a ideia principal para levar daqui é esta. O objetivo do desenvolvimento psicológico não é a perfeição, não é eliminar os conflitos. A grande meta é a totalidade, é a coragem de integrar todas as partes de nós, tanto a luz quanto a sombra. E para fechar, uma última ideia para a gente refletir. A nossa consciência pensa em anos, na escala de uma vida. Mas o inconsciente, ele pensa e vive em milênios. Ele carrega a memória psíquica da nossa espécie inteira. E entender essa vastidão dentro da gente, bom, é o começo de uma jornada incrível.